Recebi aí uma notificação, né, no celular ou no computador de vocês. Bom, vamos lá, então, boa noite, é oficial agora para vocês, é um prazer estar iniciando esse, né, esse grupo com vocês, o follow-up. É, Essa noite a gente vai falar especialmente sobre o assunto doces, né? É, Espero contribuir com vocês, ajudá-las. É para ser um espaço também de troca e que vocês também fiquem à vontade para perguntar, tá? As coisas. É, Qual outro recado? Eu tô com a Júlia aqui, ela tá mamando, então às vezes, vou precisar, se ela não dormir, porque é para ela dormir já, mas se ela não dormir ou começar a chorar, enfim, às vezes eu vou precisar fazer uma pausa. É, Então, já, né, peço um pouco de paciência para vocês, caso isso venha a acontecer. Eu fiz assim uma apresentação com alguns slides mais para nortear um pouco da minha fala, mas a ideia não é ficar uma coisa engessada nem nada, tá? É só para eu não me perder aqui e aqui, tá? Eu não me perder, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui no. Abrir aqui minha. Faz um tempo aqui que eu não mexo, deixa eu ver se eu lembro. Pronto. Vocês estão vendo uma tela? Uhum. Então, né? Sim. Eu vou colocar aqui só para apresentar. Acho que no início, assim, eu falei de tudo. Eu falo que doces é um assunto que rende, né? Não sei se em aqui um encontro nosso vai ser possível a gente abordar tudo, provavelmente não. Mas também a gente tem aí o grupo que a gente pode ir conversando ao longo, né? Como vai ser o espaço aí de mais ou menos um mês a cada encontro. A gente pode ir conversando e usando lá o grupo para falar mais a respeito, tá? É, Antes, então, assim, de conversar, peraí, eu vou pedir que vocês se apresentem, tá? Rapidamente, assim, o nome, onde mora, quantos anos, e vou pedir para vocês falarem de forma resumida, assim, qual que é a maior questão para vocês com um doce hoje, sabe? Seja a maior dificuldade, enfim, que vocês vivenciam em relação ao doce, tá bom? Então, quem quer começar? Oi, gente, boa Vai lá. noite. Não sei se vocês me escutam, Escuta, mas eu Maria. posso começar. Meu nome é Mariana, eu moro aqui em Juiz de Fora mesmo. E a minha relação com o doce, eu brinco que é uma relação muito íntima. E é curioso, porque assim, meu pai sempre brinca falando que estômago não tem prateleira, não tem divisão, e eu falo que essa é a minha desculpa pro doce. Então eu sou aquela pessoa que o doce para mim vai ser antes do almoço, pós o almoço, antes da refeição, não interessa o momento. Então, hoje em dia, a minha maior dificuldade é realmente ficar sem o doce pelo menos uma vezinha ali no dia. E principalmente à noite, assim, quando eu tô naquela hora de querendo um confortinho, assim, sabe? Uhum. Então, hoje eu venho buscando mais esse equilíbrio de não ter essa dependência tão diária, vamos dizer assim, do doce que eu Tá. desenvolvi, principalmente à noite. Uhum. Mas basicamente é isso. Perfeito, Mariana, obrigada. Imagina. A Lara tinha falado, Lara quer em Sim, seguida. então eu sou a Lara, eu moro aqui em Curitiba, eu tenho 38 anos e minha relação com o doce
Eu já fiz tratamento para compulsão alimentar, na verdade, né? Mas já era de muitas comidas em geral. Hoje em dia já estou tratada. E minha relação mesmo é com o doce no sentido assim, eu tenho tido muitas vontades de doce, não sou de comer em grande quantidade assim também, mas aquela coisa de assim, eu não consigo ficar o dia sem comer. Tem dias que eu consigo, né? Passa ali 3, 4 dias sem comer, mas quando dá a loucura, a fissura realmente, e para mim é mais assim, pós-almoço ou de tarde, quando eu tô em algum intervalo mais ociosa, assim, que é mais a vontade do doce mesmo. Uhum. Obrigada, Lara. É, Quem É o que eu faço, tá? pode falar? Paula? Isso, aham. Eu tô no carro, gente, mas eu tô chegando, daí eu ligo a câmera para vocês. Fica à Então, vontade. meu nome é Paula, tenho 30 anos. Eu moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Eu sou Uhum. paciente do Felipe há algum tempo, alguns meses. E eu faço tratamento para obesidade, enfim, todas as questões relacionadas à comida de forma responsável faz alguns anos, mas a minha vida toda. E hoje a minha relação com o doce eu recorro ao doce quando eu tô, sei lá, ansiosa, triste, todas essas emoções que são vistas popularmente como ruins, eu recorro ao doce e eu tenho dificuldade em parar de comer. Como eu tenho ajuda de medicamento, hoje está mais manejado. Mas as minhas principais questões com o doce são essas. Perfeito, Paula. Obrigada. Bem, gente. Vou me apresentar então também. Eu sou a Tati, eu sou de Curitiba também, tenho 39 anos. Teu áudio ficou mudo, Tati. Agora voltou. Pronto, tá me ouvindo? Acho que eu Pronto. apertei sem querer. Minha relação com o doce é antiga, acho que proveniente de dietas restritivas na adolescência ali também, mas já tinha conseguido ter uma melhora, né, com a questão de me permitir mais. E eu Uhum. senti, eu tenho um bebê, né, de 2 anos, nem é mais tão bebê assim, mas ele tem 2 aninhos e eu senti, assim, muita piora no final da gestação, com perdas que eu tive ali, e depois, quando eu retornei ao trabalho, acho que foi o pior momento. E como a colega falou ali agora há pouco, eu não lembro o nome dela, meu problema é parar. Uhum. Porque eu percebo que tem uma coisa com o hábito, que é aquilo ali, às vezes nem tá com tanta vontade, mas já ter estabelecido o hábito de comer sempre, tipo, depois do almoço. Uhum. E, e nos gatilhos emocionais mesmo, assim, na falta de organização do resto da alimentação. Aí, se eu não fiz o lanche, chego em casa e tenho uma barra de chocolate, né? Uhum. Aí eu acabo comendo um monte de chocolate. Então, eu sinto que é isso. Tá joia. Obrigada, Tati. Mais alguém? Falar, Paula? Tá, Priscila? Oi, eu posso falar? Sim. Bom, gente, meu nome é Priscila, tenho 38 anos, eu sou de São Paulo. Assim como a Lara, eu tô já terapeutizada, mas eu ainda tenho alguns demônios, né, para enfrentar. Já tive mais dificuldade com doce. E hoje, meu maior problema com ele é a culpa, na verdade. Tenho todo. Diminui muito, eu perdi muito o paladar para doce com o passar do tempo, não sei exatamente por quê, mas mesmo pouco eu não consigo comer sem culpa. Então, o problema para mim do doce é a dor. Apesar de ser gostoso, apesar de eu não comer sempre que eu como, eu sinto que estou fazendo alguma coisa errada. Uhum. Então, acho que isso ainda não foi tratado dentro de mim. Uhum. É isso. Priscila, obrigada. Vou falar. Oi, Sou a Neide. Neide, estou aqui de Juiz de Fora. Também já fiz um
um tempo aí de terapia com o Felipe, voltamos agora. Eu nunca tive muito problema com doce, assim, não. Assim, vamos falar assim, até então, meu problema era mais assim, né? Sou boa de boca, mas assim, com o doce eu não tinha muito problema. Mas há em novembro faz 2 anos que eu fiz uma bariátrica. E aí, depois da bariátrica, impressionante. Como que me despertou para o doce, sim, sabe? Eu faço muito sacrifício hoje para não dar uma beliscadinha, entendeu? Minha preferência hoje é, vamos falar assim, se eu fosse pensar, se me oferecesse um prato de comida bem gostosa, que eu gosto, e um doce pequenininho, eu preferia o doce, entendeu? Também o chocolate sempre eu gostei, mas eu sempre controlei, não era muito, não, mas hoje em dia eu sinto muita vontade de comer doce. Uhum, Assim, doce mesmo. uhum, Apesar de que eu, vou falar assim, né, tenho os meus hábitos de não tomo café, não uso adoçante, não tomo café com açúcar, nem adoçante, nem nada, né? Tô falando de suco, eu não sou essas coisas, mas o docinho hoje ele me pega, sabe? Depois da bariátrica eu senti esse, foi uma mudança que eu tive, uhum, né? E até trouxe isso para o Felipe numa última conversa que a gente teve. uhum. Então vamos ver aí como é que vai Tá. proceder, né? Para frente. Uhum, sim, sim. Joia. Beatriz? Vou falar. Oi, gente, boa noite. Eu sou de Miguel Pereira, interior do estado do Rio. A minha relação, assim, com a comida em geral, né, sempre foi conturbada desde a minha infância. Eu aprendi a descontar as emoções, né, na comida. E há cerca de 10 meses eu estou fazendo um acompanhamento medicamentoso, né, para a questão do emagrecimento. E aí minha relação com a comida em geral está melhor. O doce sempre foi o meu maior ponto fraco, né? Mas eu queria assim diminuir esse pensamento de que o doce e determinados alimentos são vilões, assim, porque eu como, aí eu sinto a culpa, aí eu estabeleço metas de que eu tenho que ficar uma semana sem ingerir doce, e eu acho que não deveria ser uma relação assim, né? Eu queria que fosse uma coisa mais suave. E até por isso que eu me interessei por esse grupo, né, para mudar esse pensamento e para ter também mais organização com uma alimentação saudável, digamos assim, mas sem ficar me culpando quando eu não conseguir aquela perfeição, né? Porque eu sou muito perfeccionista e isso acaba atrapalhando. É Uhum. basicamente isso. Legal. Obrigada, Beatriz. Tá? Sobrou eu, né? Não sei se tem mais Acho alguém que que eu não sim, tenha Luana. falado ainda. Então, meu nome é Luana, tenho 41 anos, sou de Curitiba e o doce sempre foi um problema. Eu sou bem formiga, tenho muita dificuldade em ficar sem o doce. Normalmente, o momento em que eu mais sinto vontade é logo após o almoço. Então, assim, para mim, terminou o almoço, é café e doce. Eu tenho bastante dificuldade para evitar, claro que nem todos os dias eu como doce após o almoço, mas todos os dias eu como doce. Eu realmente não consigo ficar sem. É uma dificuldade grande para mim. Então, de pensar, eu ouvi um podcast, na verdade era uma reportagem bem rápida, que eu ouvi em forma de podcast, 15 minutos, uma repórter que ficou, acho que 40 dias sem açúcar. E dizia os benefícios para o corpo e tal. E eu fui ouvindo e falei, gente, 40 dias, eu não consigo ficar 40 horas sem açúcar. E Uhum. claro que ela trouxe vários benefícios, tudo que foi melhorando na vida dela. Eu falei, por que que eu não consigo? Mas, enfim, é uma relação difícil mesmo e bastante ligada à parte emocional. Uhum. Então, basicamente é isso. Tá, joia, obrigada. Acho que foi todo mundo, né? É, Bom, gente, então, acho que todo mundo falou, é interessante porque muitas coisas acho que são em comum,
né, e se repetem ou aparecem com as suas similaridades. Tem também outras, né, mais de formas mais particulares, mas a questão de o doce está envolvido por questões mais emocionais, seja qual for, se é ansiedade, se é cansaço, por uma questão de hábito, né, ali, depois do almoço também, com a questão, às vezes, acho que foi a Tati que falou, de organização, puxa, eu chego e daí não tem nada, acabo, né, comendo ali, algo que tá mais fácil, e a culpa também, né, apareceu, acho que mais de uma pessoa falou em relação à culpa, e realmente é um sentimento bastante presente, né, na alimentação como um todo, e na questão do doce ainda mais. Então, a ideia é que a gente vá conversando, eu vou trazendo alguns tópicos, assim, não sei se eu vou conseguir contemplar tudo que vocês, né, trouxeram, assim, de dificuldades, mas vocês vão perceber que de tempos em tempos eu vou parar para perguntar se faz sentido, se alguém quer falar alguma coisa, mas vocês também sintam à vontade para pausar, né, abrir o microfone e falar também, ou mandar ali no chat, tá bom? Então, gente, eu quero começar falando que é esperado, tá? E normal a gente gostar de doce. E por que que eu inicio falando disso, né? Porque às vezes, e aí eu vou falar um pouco baseado na prática clínica, algumas pessoas que eu atendo, elas já se sentem mal e culpadas por gostar, não é nem por comer, é por gostar de doce, sabe? E gostar de doce enfim, só uma coisa, parou a apresentação para vocês? Não. Não? É que eu não estou mais conseguindo. Não estou conseguindo ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, eu mexi em alguma coisa aqui. Acho que agora eu vou conseguir. Não. Peraí, gente. Ai, não consegui voltar. Tá. Mas vamos lá. Depois eu tento voltar. Então, gostar de doce, gente, é algo esperado, tá? E é normal. né? Eu falo que é mais difícil você encontrar alguém que não goste tanto de doce do que o contrário, né? E tem uma questão, assim, de paladar mesmo, assim, grande parte dos alimentos, que a gente até pode pegar da natureza, não é uma coisa que a gente está falando assim de nossa, que é o açúcar puro, assim, mas eles são mais adocicados, desde as frutas, obviamente, até mesmo tubérculos, raízes, eles são mais adocicados, né? Então, muito se fala, a gente escuta, falando até mesmo do próprio leite materno, né? Então, quando começa, ele é mais docinho, né? E a natureza fez isso de alguma forma, né? Tem um porquê, né? Podia ser amargo, podia ser salgado, né? E ele é adocicado. Então, tem uma questão humana ali, assim, de preferência mesmo por um paladar doce, né? Então, quero, né, eu começo assim falando sobre isso, para que vocês vão, né, conversando assim com vocês mesmas de ir normalizando o gostar do doce, tá? Isso não é errado, né? Não é no sentido assim, às vezes aceitar sim, eu gosto bastante de doce, tá? É,
E também, né, cada uma de vocês vai ter uma história ali com o doce, mas muitas coisas que podem influenciar isso perpassam, né, pela história, pela vivência de vocês, até dentro da própria relação familiar, assim, de como que era a relação dos pais com o doce, se tinha ou não em casa, se tinha livre acesso ou se tinha controle demais também para a parte, né, por parte dos pais, dos familiares. Se dentro do ambiente familiar comia, mas ao mesmo tempo que comia, falava que não devia comer, ou falava que era engordativo, ou que fazia mal. Se às vezes passou muita vontade, né? Não chegou às vezes a ter uma privação a ponto de passar fome, ou às vezes passou fome, mas passou muita vontade. Enfim, né? Se eu parar para perguntar para vocês, cada uma vai ter, né, eu acho, uma lembrança e uma história de como que começou, né? E a vivência familiar de cada uma de vocês também vai ser diferente, né, em relação a isso. Então, às vezes essa relação vem também desse próprio ambiente familiar e já desde criança, e às vezes isso foi aparecendo mais na vida adulta, depois que começou a faculdade, depois que começou o trabalho, mais responsabilidades, ou depois que casou, enfim. Pode, né, pode aparecer também em outros cenários, né? Mas eu coloco esse aqui no sentido de que isso também vai participando dessa formação, dessa relação com o doce, tá? E aqui, eu queria ouvir, assim, de vocês, quando que vocês acham que o doce começou a se tornar um problema e uma dificuldade, né? Não sei se todas querem falar, mas se alguém quiser compartilhar, que começou a incomodar mesmo, assim. Para mim, foi na época que eu comecei a ter a compulsão alimentar mais forte, assim, que foi quando minha avó. Eu associo muito que quando minha avó começou a ficar doente, né? Que ela teve câncer na boca Ah, e ela era minha vidinha, assim, na verdade, né? Então, para mim, foi mais emocional. uhum, uhum, perfeito. Mais alguém quer falar? Oi. Então, Nai, eu não sei dizer quando virou um problema, Uhum, mas eu sempre tive sobrepeso e é inevitável todo mundo associar isso, né? tá. O doce ao Uhum, sobrepeso. Parece que é a única coisa que engorda. uhum, Então, assim, é, a impressão que eu tenho é que sempre foi um problema. uhum, Desde quando era criança e queria comer bolacha recheada, até quando eu sou adulta e gosto de cozinhar doce, e o que todo mundo fala é, ah, mas aí então vai todo mundo engordar, sabe? Você faz uhum, um pudim no mês, pronto. Ah, agora a uhum, casa toda vai engordar. Então, uhum, assim, eu não sei dizer quando começou. Pra mim, que eu tenho, desde que eu me entendo por gente, tomar sorvete é um problema. uhum, Eu acho que para mim também sempre foi um problema. Eu lembro dos meus pais se separarem bem pequena, assim, e meu pai, quando vinha me visitar em casa, tipo, a cada 15 dias, sei lá, trazia barras e barras de chocolate, é, um monte de pacote de bolacha. Então, eu acho que o problema começou aí, mas consegui ter um controle melhor, né, ao longo da vida. E agora, recentemente, a minha mãe faleceu, então eu acho que eu voltei, né, a sentir um descontrole, assim, a sensação de não conseguir ter controle mesmo da quantidade uhum, depois que ela faleceu. Aí meu filho nasceu, eu ia amamentar, morria de medo que ele tivesse a PLV, daí tentei controlar um pouco a quantidade que eu comia de chocolate na época, porque acho que eu gosto muito de sobremesa, mas o pior para mim é chocolate. Outras coisas eu passo. uhum, E quando eu voltei a trabalhar, eu saía do trabalho, parava numa farmácia para comprar chocolate. Então eu senti que também ali essa fase de
de ter que deixar ele com outra pessoa, de me adaptar a essa rotina nova. Fico tentando entender o que que é, mas não consigo. Uhum. Mas na história recente foi isso, assim, a perda da minha mãe e o retorno ao trabalho, assim, depois do nascimento do meu filho. Uhum. Obrigada, Tati. No meu caso, eu não consigo identificar quando começou, acho que a minha vida toda, né? Tenho lembranças assim da infância que eu passei por uma perda grande, né? Que meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos e aí eu acho que os familiares próximos, né, tentavam recompensar com coisas gostosas, assim. Minha avó fazia muitos bolos. Quando eu ia para a casa da minha outra avó, que era a mãe do meu pai, também sempre tinha sobremesas. Ela me levava nos lugares para comprar um monte de doce, como se fosse uma forma de me confortar. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha um sobrepeso. E aí as pessoas me cobravam, né, que eu não podia comer doce, que eu tinha que emagrecer. E aí também lembro de aniversários, assim, em casa que de familiares que eu, criança, não comia o bolo, pensando que eu tinha que emagrecer. Então, já tinha uma relação péssima desde sempre, eu acho que eu tenho, né? E hoje eu consigo me controlar um pouco mais, assim, estou com a cabeça, igual eu falei antes, né, de tirar essa coisa da culpa, mas ainda não é uma coisa como eu acho que deveria ser, né? Uma relação tranquila, né? Uhum. Obrigada. É uma junção de tudo que elas falaram. Ah, eu cheguei em casa, pessoal. Agora. Também é das minhas lembranças, assim, da primeira infância, as poucas lembranças que eu tenho, a gente tinha questões relacionadas à alimentação. Eu sempre tive peso, enfim. Na terapia eu percebo muitas coisas que aconteciam na época, mas o doce sempre é o culpado, né? Foi taxado como vilão, então eu não sei identificar assim qual que é o padrão, sim, mas aonde que começou essa relação tóxica, meio problemática. Obrigada, Paula. Mais alguém quer falar, gente? Bom, eu agradeço, né, vocês por compartilharem. E acho que quando eu vou ouvindo, assim, de vocês, a gente, né, eu observo que, às vezes, são questões tão profundas, né, tão íntimas, enfim, de cada uma de vocês, né, e que, fala, às vezes a gente tem o desejo mesmo que as coisas se resolvam muito rápido, né? Ou não sei se vocês acabam se criticando muito, né? Que isso não deveria acontecer, que isso é uma besteira, que não deveria ser assim também, né? Eu acho que é muito presente, assim, uma autocobrança muito grande, uma crítica, né? Uma autocrítica muito grande também, quando vocês percebem uma relação, às vezes, difícil com isso, ou, né, um consumo maior do que gostaria, muito permeado também por uma crítica muito grande, né? Então, o que eu gostaria de lembrá-las, assim, é tudo que a gente falar aqui, né? Claro, eu não tenho a pretensão de resolver, questões, assim, profundas, mas que seja permeado com gentileza para cada uma de vocês, sabe? O processo, né? Porque não vai ser fácil, né? Algumas de vocês falaram desde, não sabe nem quando começou, né? Desde de novinhas, né? Outras devido a perdas familiares importantes também, né? Então, eu acho que quando eu escuto, assim, essas coisas, eu falo, né? Não tem desafio 30 dias aí que resolve essas questões, assim, né? É, mas uma coisa que é muito comum, eu acho que eu coloquei aqui no outro slide, né? Eu não foi assim o que vocês evidenciaram, mas muitas
né, eu falo, né, da pessoa que fez dieta por muito tempo também, às vezes ela vem com uma ideia de que o doce tá errado, né? Eu falo que o doce é o top number one nas dietas restritivas, assim, né? Eu costumo perguntar assim, qual dieta que você fez que você podia comer doce? Doce, não tô falando versões, né? Versões de doce, mas doce mesmo, sem muitos critérios ou sem muitas regras, assim, pode, mas tem que ser chocolate 80%, pode, ou só uma vez no final de semana, né? Pode. Então, às vezes esses, né, por dia, mas não da maneira como você queria, né? Então, às vezes, a própria prática de dietas, e às vezes não de uma forma objetiva necessariamente, do tipo, tá, realmente estou evitando, mas às vezes tem uma ideia de que eu não poderia comer ou que eu não deveria comer. E aí tem uma questão que a gente fala que é tanto a restrição, que ela é objetiva, que é isso, né? Fiquei tantos dias sem comer, eu vou fazer aqui, né, um combinado que vou ficar tantos dias sem comer e tudo. Essa restrição objetiva, ela pode ter um impacto em aumentar o desejo, a intensidade, a vontade, e a restrição subjetiva, que é aquela restrição que é eu como, mas eu acho que eu não deveria comer. Entendeu? Ela também tem um impacto importante no nosso comportamento. Tá? E para a maioria das, né, eu até arrisco dizer que a que pega mais é essa restrição subjetiva, né? Porque na maioria das vezes a pessoa está comendo, né? Ela está comendo, mas ela está achando ali que não deveria comer, né? E aí isso vai tendo um desenrolar no sentido, e aí começa a se colocar tá, não, eu vou comer, mas eu vou comer só um quadradinho, eu vou comer, mas eu vou comer só essa versão e tal. E isso muitas vezes não satisfaz, e aí eu falo, entra no chutar o balde, no já que eu comi 2, eu deveria ter comido 1, então daí eu como 10, né? Então isso também muitas vezes pode vir, que tem como um pano de fundo uma mentalidade muito restritiva em relação ao açúcar, tá? E aos doces. E isso, gente, é delicado, porque, claro que o objetivo não é fazer ou propagar um consumo deliberado de doces, né? Tipo, não tem problema não, você pode comer aí o quanto quiser, não dá nada. Não, não é isso, né? Só que todas as informações que a gente tem em relação doce faz mal, açúcar vicia, igual cocaína, que etc. Né? Tipo, isso ajuda você a comer menos? Né? Não, né? Eu falo, na maioria das vezes só piora a culpa, né? Então, claro, não é para ter, né? Não é um incentivo para um consumo deliberado de açúcar. Mas como proceder, né, para que tenha um consumo reduzido, se for o caso, né? Se for às vezes, não, sim, eu preciso mesmo reduzir e tal, mas como fazer isso, né, de uma maneira mais gentil, de uma maneira às vezes mais efetiva mesmo, tá? E aí depois a gente vai falar que vou trazer algumas possibilidades, tá? Mas essa questão da restrição mais cognitiva, gente, que eu falei subjetiva, vocês me perdoem, não deixa de ser, né? Mas dessa restrição cognitiva, que é a maneira de pensar. Uma das formas é sim ir trabalhando a permissão para comer, e essa permissão não é uma questão de permissividade, que eu posso comer, então eu vou comer e, né, dane-se. Mas eu falo, você já está comendo, né? Muitas vezes, quando você vai trabalhando a permissão do tipo, tá, eu posso comer. E aí a gente vai falar um pouco de alguns critérios positivos para pensar sobre esse consumo, isso também pode ajudar. Tá? Então, essa permissão de tipo, cara, tá tudo bem, eu gosto de comer, não é errado, né? Então, aqui também eu incluo e reforço a questão de ser mais gentil com você nesse processo, sabe? De não achar que você é, nossa, a pessoa toda errada por gostar e por estar comendo, né? Às vezes, algo que ajuda é você falar, beleza, eu vou comer.
E aí, cuidar da maneira como se come também. Também vai ser um outro ponto que a gente vai falar. Junto a isso, gente, deixa eu ver aqui o que eu coloquei no próximo slide. Depois eu volto nisso. Mas uma das coisas também que piora, que eu acho importante falar, acho que vocês de maneira geral sabem, quem segue a gente há um tempo, que é a própria privação de comida mesmo, principalmente de carboidratos, tá? E eu falo sim de bons carboidratos, entenda isso, arroz, feijão, batata, macarrão, tubérculos, enfim, bons, né, cereais, leguminosas, é, porque hoje em dia não se pode mais, né, comer, ou isso também é errado, frutas também, então hoje em dia se vê, né, pessoas tentando restringir frutas, enfim, que é o que a gente incentiva em termos de uma alimentação equilibrada e uma alimentação saudável também, que não é fazer uma grande restrição desses grupos alimentares, porque isso pode sim piorar e aumentar aí a vontade do doce, tá? Então, outras coisas que também podem piorar, que seria a própria privação do doce em si. Tem casos, gente, que a pessoa, aquilo, né? Melhor ter ou não em casa, depende, tá? Eu não tenho uma resposta única para isso. Algumas pessoas é melhor não ter em casa, mas isso não significa não comer, né? A gente trabalha assim com uma exposição mais segura, talvez, desse alimento, do que ter ele em livre demanda, né? Disposição ali, disponibilidade, porque para algumas pessoas a disponibilidade sim é um problema, é um gatilho, tem uma maior dificuldade de autorregulação, ou existem pessoas que têm um traço de impulsividade maior também. Então não dá para falar que a mesma coisa vai funcionar para todo mundo. Mas aqui, quando eu coloco a privação, é essa privação de tipo, meu Deus, não pode nunca comer doce, sempre ter errado, doce não pode, etc. Tá? Excesso aqui de julgamento e de culpa, que é isso, né? Vou ficar chovendo aqui no molhado, mas disso ser muito exacerbado, isso piora muito. Eu falo, se isso ajudasse, né, a comer menos, mas não ajuda, né? Muito pelo contrário, isso muitas vezes só aumenta. De ter metas irrealistas, de redução, né? Às vezes de, não, eu só vou comer uma vez por semana, ou eu nem deveria comer e tal. Então, às vezes essas metas irrealistas também mais atrapalham do que ajudam. Alguns medicamentos podem interferir também no aumento da vontade de carboidratos e açúcares, tá? De maneira geral. Outras fontes de prazer também, quando está muito, muito escasso, sabe? Outras fontes de prazer. A comida pode entrar sendo uma fonte muito grande de prazer e o doce especificamente. E aqui, gente, a gente tem que pensar que o doce, né? A comida de maneira geral, mas o doce, ele é prático, ele é rápido, ele é barato, né? É acessível, a sensação boa que dá, ela é muito imediata. E então, dificilmente a gente encontra outra coisa que vai ter essas mesmas características, entende? Né? E que não vá fazer tão mal do que, sei lá, né? Uma pessoa que usa outros tipos de substâncias ilícitas, né? Ou que vai realmente prejudicar, às vezes a pessoa tem, sei lá, né? Às vezes tem uma questão, por exemplo, com compras, que isso pode causar um prejuízo maior na vida da pessoa, ou realmente outras, né, drogas e tudo. Então, a comida, claro, ao longo, né, ao longo dos anos, aí depois ela também pode ir trazendo alguns prejuízos para a saúde e tudo mais. Mas a curto e até médio prazo, assim, não, né? Então, isso torna muito custoso, às vezes, emocionalmente, porque não vai ter nada que vai substituir ou vai ter o mesmo efeito que comida, sabe? Para esses momentos, para essa questão, né, de fonte de prazer ali e até mesmo de ajudar na regulação emocional, né? E aí é um puta trabalho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, de
aprender a tolerar o desconforto, de ir aumentando o repertório também para lidar, né, com desconfortos, porque senão fica muito difícil realmente competir, né, com o doce nesses momentos. E outras questões, assim, mais fisiológicas, eu vou colocar, como privação de sono, amamentação também pode aumentar bastante a vontade de doce em algumas mulheres, falta de exercício, e aí tem a ver, né, com liberações de hormônio e, serotonina, e hormônios ali que vão melhorar a sensação de bem-estar. TPM também, para algumas mulheres, isso pega bastante. Estresse de maneira muito crônica também, entre outros fatores, assim, tá? Então, a privação, a primeira ali de privação de comida mesmo, né, em especial de carboidratos, ela também entra como uma causa fisiológica, tá? Porque muitas vezes, se essa quantidade de energia não está sendo suficiente, pode ser que você tenha um aumento de vontade de doce como forma de regular essa ingestão de energia, tá? Que às vezes não vem por outros alimentos, tá? E então, né? E aqui eu não especifiquei, mas claro que outras demandas emocionais também vão se encaixar aqui, tá? Como um aumento da vontade, mas nem toda vontade é igual. E aqui também eu queria, eu acho que foi, eu não vou lembrar quem falou, não sei se foi a Paula ali que falou, ou que foi que falou também, depois faz um pudim, meu Deus, né? Parece que o problema do mundo é o pudim. Mas que é isso, que às vezes a relação com o doce ficou tão desgastada, que coloca-se uma lupa em cima, e aí parece que tudo o problema é o doce, sabe? Sendo que às vezes existem outros problemas na alimentação também, que precisam ser olhados. Mas aí fica tudo, ele vira tipo o bode expiatório, assim, sabe? Tudo é o doce. Mas às vezes existe uma má distribuição, tanto de carboidratos, uma má distribuição de proteína, né? Um consumo insuficiente de fibras, de frutas, enfim, tem, meu Deus, muitas coisas que podem estar desequilibradas na alimentação, tá? E que podem contribuir aí por um aumento também dessa vontade de doce. Ah, eu não vou falar excluindo, gente, mas de maneira mais didática a gente fala disso, mas na vida real o negócio está acontecendo tudo junto. Às vezes a alimentação está bagunçada ou está insuficiente, e aí eu estou passando por alguma dificuldade no trabalho, eu estou passando por uma perda importante familiar, enfim, o negócio né, aqui não é separadinho, né, as coisas, assim, não, agora eu vou pausar só para olhar para isso. Não, o negócio está acontecendo tudo junto, né? Só que uma coisa que a gente vê muito é que daí parece que, não quero colocar a palavra tudo, mas um grande percentual fica só achando que é emocional, entendeu? Né? Por quê? Porque é muito comum, diante de emoções difíceis e tudo, a recorrer para o doce. E aí isso fica, é como se isso ficasse muito marcado, né? Ah, eu comi doce porque eu estava ansiosa, eu comi doce porque tinha algumas outras razões emocionais. Mas também podem existir razões biológicas ali, fisiológicas, estruturais, em termos de composição de refeição mesmo, de organização. Vai ter um encontro aqui, né, que o Felipe vai trazer questões de organização, que podem atenuar e melhorar isso também, tá? Tanto de maneira direta quanto indireta. Bom? Até aqui, gente, alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta? Quero, Nai, não sei se é um comentário ou uma pergunta. Você falou das questões do doce, até anotei que você falou que é uma sensação muito boa, muito imediata. Uhum. Talvez uma dúvida. Sem o discurso do açúcar é igual a cocaína, porque não é, né? Sabemos que não é. Tá. Mas assim, algo físico que é relacionado ao açúcar, talvez, em especial ao açúcar refinado, não sei, Tá. Uhum. traz esse alívio imediato, então. Existe isso? Existe,
Existe sim, tanto, né, a gente não... Ai, nossa, eu tô cansada e tal, a gente não vai comer um alface, né? Então, a gente vai... Tem uma questão de liberação química, tá? Não se compara, e até tem um slide aqui que eu coloquei, existe vício em açúcar, para pontuar isso para vocês. O que até hoje que eu acompanhei, coisas que eu li a respeito, o que se discute hoje tem, assim, né, não existe um consenso, ah, não, açúcar vicia. Existem alguns, né, cientistas, algumas pessoas que acreditam que sim, exista, mas principalmente de alimentos mais ultraprocessados e hiperpalatáveis, tá? Que despertam uma questão de vício mesmo, pela combinação de açúcar e uma concentração muito grande de açúcar desses alimentos, é diferente de um pudim de domingo, né? E nunca é o açúcar sozinho, é o açúcar mais uma quantidade de gordura considerável também, e em alguns alimentos também vai ter a presença de sódio e tal, então em termos disso do paladar, é, é uma combinação muito agradável, né? E a indústria trabalha ferrenhamente para que isso se torne cada vez mais atrativo. Então, se fala muito de um certo vício em alimentos hiperpalatáveis e ultraprocessados. A maioria dos alimentos ultraprocessados são hiperpalatáveis. Mas hoje em dia, a gente tem também um certo apelo eu vou falar na culinária, na gastronomia, ou enfim, de coisas que são muito, muito demais, assim, né? Então a gente pode pegar bolos de pote que mistura trocentas coisas. Tem Nutella, tem chocolate branco, tem leite ninho, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aquelas sobremesas que vem o picolé junto, então é sorvete com não sei mais o que, com creme. Então, aquilo é hiperpalatável também, mesmo não sendo, digamos, ultraprocessado, mesmo sendo uma sobremesa um pouco mais caseira, vou colocar assim, né? É, Mas, então, tem essa discussão. E o que se fala também, que né, algumas pessoas tendem mais para esse lado, que é um vício no comportamento de comer, sabe? Então, e aí torna um pouco mais complexo, porque envolve emoções, né? Envolve traços de funcionamento, assim, de personalidade. Tem pessoas que são mais impulsivas, outras não. Mas para se classificar aquilo como viciante, precisa existir um agente. E aí, se a gente fosse falar o açúcar refinado é o vício, é- é- eu não concordo com isso, por quê? Porque senão seria qualquer coisa que tenha o açúcar refinado. E não é, né? Até algumas pessoas aqui comentaram, acho que foi a Tati, eu gosto mais ou menos de doce, mas chocolate para mim é um negócio, né? Então, se a gente vai investigar, cada doce que às vezes você tem uma dificuldade de controle e tal, ele tem um significado específico para ti, né? Que envolve, que é consumido num contexto específico para ti. Então, todo comportamento, ele acontece num contexto, né? É aquilo, às vezes você vai se colocar uma Carolina na tua frente, não vai acontecer nada. Agora, se coloca um pote de sorvete, né? Pode acontecer um descontrole maior. Então, em termos da substância, tem uma coisa de prazer ali imediato, isso sim. Mas não tem assim, né? Ou ainda não tem um consenso de falar que isso, ou açúcar em si vicia, tá? Existe uma escala, que é a escala de Yale, tem mais umas palavras que eu não vou lembrar, que foi baseada em questionários sobre vícios, né? Vício de dependência química também, só que para a questão de vício alimentar. E uma das críticas, principalmente daí de quem estuda mais transtornos alimentares e comportamento alimentar, é porque um dos tópicos, assim, alguns, né, tópicos dessa escala fala assim: você tem pensamentos constantes em comida? Você sente uma certa fissura ou uma sensação de descontrole diante de algum alimento? Se você pergunta isso para uma pessoa que tem um histórico de dieta, ela vai falar sim, entendeu? Se você pergunta isso para uma pessoa que tem compulsão alimentar ou que tem, né, algum outro transtorno alimentar, ela vai responder sim,
né? E aí essas pessoas são viciadas em comida, né? Ou elas... Então, isso que é uma crítica que se faz, assim, sabe? E eu concordo com isso, porque a sensação, muitas vezes, de fissura que a pessoa tem, causada pela privação, é como se fosse, tipo, um vício, assim, sabe? Então, né, não é difícil o paciente falar assim, parece que eu sou viciado, porque eu não tenho a sensação do controle mesmo. Tá? Mas, quimicamente, a gente, né, o que a ciência mostra, não tem uma alteração química, como acontece ainda na cocaína, por exemplo. Tá? É, Te respondo? Sim. Sim, é que me incomoda, eu não sei, me incomoda isso de ser especificamente com o doce, sabe? Eu queria uma desculpa para. Seria muito bom se fosse igual a cocaína, não é tão comportamental, emocional e etc. Porque é pesado, né? Seria. É mais não que, meu Deus, né, uma questão de adição química não seja complexo, mas a questão da relação com a comida, ela também é complexa. Tá? É o tempo inteiro. Exato. Obrigada, Nai, respondeu sim. Imagina. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, pois. Nai, queria. É um comentário, eu acho, que agora, né, com esses estudos descobriram, ou sei lá, aceitaram que a obesidade é uma doença e não uma escolha e tudo mais, Uhum, tem se falado muito sobre o food noise, né? Que é aquele barulho que a gente tem na cabeça. uhum, E é muito curioso porque com essas semaglutidas da vida, né? Essas uhum, canetas, quem usa fala muito sobre isso. Silenciou minha cabeça. uhum, E é uma coisa que quem não tem não entende. uhum, sim. É só não comer. Uhum, Aham. E aí a gente não come, e aí a gente fica ansiosa, e fica deprimida, e fica não sei o quê. Não necessariamente é um vício, uhum, mas, enfim, por hábito, por necessidade, enfim. Mas eu acho muito interessante esses estudos. Aqui em São Paulo, não sei se em outros lugares tem, mas no meu caminho para o trabalho, agora tem umas placas de umas clínicas de tratamento. Provavelmente eles aplicam um Monjaro fake, ah, mas tá. enfim. A placa diz assim: não é culpa sua. E aí tem várias coisas assim: não é culpa sua, a obesidade não é culpa sua. Ah, tá. Eu não sei o que que eles fazem, apesar de eu ter achado interessante a iniciativa. Uhum. Mas eu acho que isso é legal. Ai, desculpa, eu não lembro quem estava falando agora há pouco. Tá. Pá, eu queria uma desculpa, dizer que era um vício o chocolate. Não é Uhum. uma desculpa, tem uma explicação mesmo. Esse Uhum. food noise existe e ele é irritante, Sim. porque parece que é a gente lutando com a gente mesmo. Sim. Eu comecei, o primeiro remédio que eu tomei foi há alguns anos, sei lá, uns 5. Eu chorei, gente. Eu nunca tinha tido a sensação de não ter food noise desde da minha primeira infância, assim. E aí eu tomei de noite, era remédio oral, enfim, nem tinha o boom das canetas. E daí no outro dia eu tomei café da manhã e vivi a minha vida tranquilamente. Eu pensei assim que uma pessoa normal, normal se sente. Então, o negócio do doce me. Apesar de, né, a vida aconteceu, muita terapia, etc., é um caminhar, mas me pega, assim, desde criança, de ser algo, para mim, muito diferente do salgado, não é assim, ai, toda comida. Uhum. Tem tudo isso, né, são vários fatores, é tipo uma roda de uma bicicleta que gira tudo junto. É isso. Uhum. Vocês falaram das perdas, eu perdi pai e mãe já na minha vida. Então, e eu sempre falei, eu sempre fui gordinha, eu sempre tive problema com a obesidade. Mas avaliando, eu sei que esses momentos sempre pioram, né? Porque você tem que lidar com perda, não vai lidar nunca com uma perda tão grande assim, né? Tem que aprender a viver com um buraco. E eu super concordo com você. É, é muito complicado para mim achar muito bom que esteja sendo falado tanto sobre obesidade, que não é culpa nossa e etc. Uhum. Mesmo tempo, às vezes, por um marketing meio duvidoso, né? Mas vamos agradecer, é bom. Mas eu super concordo com você, Priscila. Sim.
Sim, interessante, né? Estarem trazendo, digamos, essa perspectiva, porque antes era o contrário, né? A pessoa é gorda, a culpa é dela, né? Então, antes era isso que a gente escuta, e na verdade a gente ainda vai escutar muito isso, assim, né? Mas não, agora falando da questão obesidade, assim, né, gente, aí é um outro, eu vou falar um outro universo. Eu não sei se vocês acompanharam a Oprah, aquela apresentadora americana, ela já teve, né, ela tem um histórico muito grande de oscilação de peso e de dietas e tudo mais. E também emagreceu, fez uso de medicamentos e tudo mais. E aí, quando ela começou a fazer o tratamento medicamentoso, ela falou meio que assim, nós jogamos jogos diferentes. No sentido de que ela teve é isso, assim, tipo, ela parou de pensar em comida, ela parou de, né, ter pensamentos constantes em comida e tudo mais. Então, é meio que assim, é, é como se fosse quase que uma crueldade cobrar a mesma coisa, né, de uma pessoa que passa ali por problemas de obesidade em relação ao peso, de uma pessoa que não, né? Então, é meio que assim, a gente não tá jogando o mesmo jogo, né? Então tem isso, assim, e eu acho que coisas. E aqui a gente está falando, né? Quando fala de obesidade, é uma questão biológica muito mais complexa, né? Uma doença que não tem ainda um tratamento, né? Assim, as canetas vieram aí para ajudar muito, e estão revolucionando, digamos, a medicina nisso, mas ainda é tudo muito recente. Né? E ainda se tem um certo reganho do peso, porque a obesidade é uma doença altamente reincidente, né? Então, tem uma boa promessa, digamos assim, né, para ajudar no tratamento, e que bom, né, que isso acontece. E agora, quando a gente pensa, né, que nem cada uma de vocês trouxe uma questão muito particular, né, com a questão do doce e tudo mais. Então, eu falo, né, são muitas camadas aí, assim, porque uma pessoa que não sofre de obesidade, ela também pode ter uma questão com o doce muito difícil, muito complexa também, né? É, e, enfim, e não. Ai, agora eu me perdi. O que eu tava falando? Ah, tá. Que a gente estava falando lá da questão do vício, né? E aí a Priscila fez esse comentário, a Paula fez esse comentário, mas o que eu falo, né, se a gente vai falar também de coisas separadas, a obesidade, a questão do doce, mas na vida real o negócio muitas vezes está acontecendo tudo junto, e aí junta questões emocionais muito complexas, né? Então, eu falo, o buraco é sempre mais embaixo. E eu costumo falar isso às vezes para os pacientes, eu falo, eu nunca atendi alguém que engordou, porque decidiu comer. Tipo, vou comer, eu gosto de comer. Então, eu vou comer e vou engordar, né? Por quê? Porque normalmente se passa por algo normalmente difícil na vida, assim, né? Seja não necessariamente difícil, mas teve uma mudança importante no trabalho, mudou de cidade, separou, ou casou, né? Ou teve uma perda, alguma coisa aconteceu, assim, sabe? Né? Então, ninguém ganhou peso ali à toa, ou nada, porque eu gosto de comer, foi e comi, né? Não é assim. É, Mas vamos. Então, já acabei já pontuando essa questão do vício aí para vocês, que eu tinha realmente separado aqui para falar. Deixa eu ver o que mais eu queria. A questão do bode expiatório, então, isso que eu já falei. A questão, gente, da permissão. E aí pode ajudar algumas de vocês, né? Eu falei mais no começo sobre a questão da permissão. Então, a permissão, a gente sempre precisa pensar nela não como permissividade de que eu posso comer, então vou comer, e dane-se. Não, ela tem alguns critérios, mas a gente vai tentar fazer com que esses critérios sejam critérios bons, assim, critérios a nosso favor, e não critérios rígidos e só baseados em algumas restrições que não fazem sentido, tá? Mas esses questionamentos para ajudar nessa questão da permissão, é assim, eu posso, mas aí tem alguns mas que eu quero conversar com vocês, que mas eu realmente quero? Realmente mesmo? Às vezes é bom perguntar duas vezes, eu realmente quero? Tá, esse é um ponto. Eu posso, mas qual que é a intensidade da minha vontade? E aqui tem algo que a gente trabalha muito na prática clínica, que é falar, não agora, eu quero, mas não agora. Opa, apertei aqui. Mas o que isso quer dizer?
será que eu posso esperar um pouco? Tá? E aí, a gente pode ir trabalhando, você, né? Às vezes você vai falar, beleza, eu vou esperar 15 minutos e depois eu vejo, sabe? E às vezes você pode ir aumentando aos poucos esse tempo. Eu vou esperar um pouco mais, vou esperar 20. E ter uma postura curiosa para ver o que acontece. Porque a ideia não é eu vou esperar e já pensar assim, eu vou esperar porque eu não vou comer. Eu vou esperar porque eu não posso comer. Não. Tem que ter uma postura curiosa e gentil para ver o que acontece nesse intervalo. Às vezes, eu posso esquecer, essa vontade pode diminuir, ela pode ficar mais fácil de ser manejada. Às vezes, não, ela tem uma vontade ali mais insistente, permanece. Então, a gente cultivando uma postura mais curiosa para observar o que acontece, também, assim, pode acontecer, sabe? Mas isso de qual que é a intensidade dessa minha vontade, deixa eu voltar aqui, tá? E às vezes esse esperar, tá? É um exercício que eu uso bastante na prática clínica, que é beleza, eu posso, mas não agora, tá? E eu brinco assim, e vamos ver o que acontece, tá? Às vezes, gente, a vontade, a intensidade, né? Não quero necessariamente chamar de fissura, porque a fissura é algo mais intenso, mas ela tende a ter um ápice e depois ela diminui ali depois de uns 10, 15 minutos, tá? Mas é isso, a gente tem que observar, porque cada pessoa é de um jeito e às vezes tem questões emocionais que vai tornar isso diferente. Mas essa questão de esperar, de dar essa pausa, ela também tem uma outra funcionalidade, que é você não responder prontamente à vontade, sabe? Você não fica tão reativo. Você, por exemplo, depois desses 20 minutos, digamos, puxa, a vontade permaneceu, eu vou comer. Beleza, mas ela tende a ser mais uma resposta do que uma reação. Já, meu Deus, eu senti com vontade, já vou e como. Então, o mindfulness, a prática de mindfulness também tem muito desse objetivo, que é deixar você responder mais aquilo que te acontece, e não simplesmente reagir, tá? Então, beleza, mas não agora. Ele pode ser bem poderoso, tá? O que mais? Eu posso, mas o melhor é eu comer desse jeito mesmo. E o que eu quero dizer com desse jeito? Às vezes, desse jeito é no carro super distraída, é comer em pé, é comer andando na rua que eu nem vejo o que eu tô comendo, ou é comer extremamente distraída vendo TV, e aí eu nem curto, né, o que eu escolhi comer. Então, será que o melhor jeito de eu comer é desse jeito aqui? Ou será que eu posso preparar mais esse momento para que eu realmente consiga desfrutar daquilo que eu quero? Tá? Aqui eu vou fazer um parênteses assim rápido. Às vezes pode acontecer de você comer muito distraída daquela, né, de que você nem viu que comeu, porque às vezes é muito difícil entrar em contato com a culpa que está ao comer, né? Então é tipo, parece que eu tô comendo que eu nem tô vendo, assim, sabe? Nem sou eu que tô comendo, né? Pode acontecer isso e às vezes isso pode ser influenciado pela culpa, pela intensidade da culpa, tá? Mas aí, né, são outras coisas que também precisam ser trabalhadas. O eu posso, mas será que eu tô com fome? Isso devia ter colocado aqui lá em cima, porque, gente, a gente sempre precisa tentar resolver ou atender as questões fisiológicas por primeiro. Você tentar controlar um consumo de doce, você estando com fome, cara, vai dar ruim, entende? Por quê? Porque é uma questão mais instintiva mesmo, vai ser mais forte que você, a tua capacidade de decisão, de autocontrole, ela vai lá para baixo, né? Então, a gente sempre precisa olhar e tentar com que as questões fisiológicas estejam minimamente equilibradas, tá? Eu posso, mas será que agora é a melhor hora, né? Então, às vezes a pessoa comeu já de manhã, vai querer comer à noite, ou, né, tá comendo ali com uma frequência muito. Será que agora é a melhor hora mesmo? Tá?
Eu posso, mas será que eu posso esperar um pouco, né? Que vai de encontro com aquilo que a gente acabou de falar, do não agora. Eu posso, mas por que que eu quero comer? E aqui também, né, ir cultivando uma investigação mais curiosa e sem julgamento, né? Eu falo, sem julgamento é até a página 2 que a gente sempre julga, mas é tentar não julgar o julgamento, mas ter uma postura mais curiosa mesmo, assim. Tá, por que que eu quero comer? É porque eu tô, nossa, tô com vontade, porque, né, uma vontade mais específica, ou porque eu tô mais cansada agora, porque eu tô ansiosa, né? Isso, ter essa postura mais curiosa, ela pode te ajudar a entender um pouco mais as motivações que estão te levando a comer o doce, que nem sempre são as mesmas, né? Às vezes, sim, você tá com uma vontade do doce, isso acontece. Ou, puxa, às vezes eu tô comendo porque, eu tô aqui ociosa, né? Ou porque eu tô cansada. Então, dar um passo para trás e tentar se observar mais, né, sem reagir prontamente àquela vontade, ou sem já criticar muito também, porque surgiu a vontade de doce, e ela não deveria aparecer, também pode ajudar, tá? E aqui tem mais um mas aqui que eu quero falar para vocês, mas queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa questão da permissão e esses questionamentos que eu coloquei aqui. Não? Lara, você abriu, você ia perguntar alguma coisa? É, Pode falar, tava por tentando, favor. ó, tava tentando organizar aqui na minha cabeça, na verdade. Que, na verdade, quando eu fiz o tratamento para compulsão alimentar, não vinha nem esse pensamento, na verdade, do eu posso. Na verdade, era não posso e vai. Não posso e vai. Não posso, não quero saber se posso e vou. E comi, né? Uhum, uhum, Depois de um tempo, tendo um pouco, isso depois de uns 2 anos, mais ou menos, com uhum, tratamento, com medicamento, com psicólogo, com psiquiatra, eu, hoje em dia, na verdade, eu tenho exatamente esse pensamento, assim, sabe? Pra mim é, na verdade, assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Na verdade, me entra muito isso. Então, eu posso tudo que eu quiser, na verdade. Mas nem uhum, tudo me convém e nem naquela hora, na verdade, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, hoje eu entro no supermercado e falo assim, Lara, eu passo na prateleira dos doces, de chocolate e tudo, e falo assim, qual você quiser. Pode escolher, qual você quiser. Você é livre para escolher. Mas eu coloquei uma seletividade um pouquinho maior, uma seleção um pouco maior para mim, no sentido assim, eu não como mais doce industrializado. Por quê? Esses doces industrializados eu já não, eu já penso assim, primeiro que não é chocolate de verdade, né? Não é aquele chocolate gostoso mesmo. Eu já começo a pensar assim, se eu for comer, então eu vou comer um chocolate muito bom. Eu vou comer um chocolate que realmente vale muito a pena. Ele tem que ser assim, eu posso e eu vou comer o mais gostoso de todos. Então, geralmente eu dou mais preferência por sobremesa feita mesmo. Eu compro e faço meu brigadeiro mesmo, que é o doce que eu mais amo. Então é uhum, feito por mim e não vai ter tanto conservante, etc., quanto tem uhum, nos industrializados, né? Então uhum. eu vejo mais hoje em dia por esse lado. Eu seleciono um pouco mais Verdade. nesse sentido. Eu vou Uhum, comprar um chocolate, não vou comprar nada contra, assim, tá? Mas eu não vou comprar um Lacta, um negócio do mercado. Eu vou pagar mais caro mesmo, vou comprar um uhum, de qualidade, que eu sei que é chocolate que eu vou colocar na boca, ele vai derreter, eu vou falar, nossa, valeu tudo, valeu o valor que eu paguei nesse chocolate, uhum, realmente, né? uhum, Então, hoje eu consigo entender, na verdade, que eu não quero só jogar para dentro. Né? Não preciso só tacar para dentro mesmo a comida, mas assim, isso não quer dizer que eu como pequena quantidade de algumas coisas. Então, assim, esses que eu te disse, por exemplo, eu consigo ir na Lindt te comprar 3 trufinhas e comer as 3 trufinhas. Precisava comer as três? Não precisava, mas eu queria. Quando eu queria comer, eu comi porque uhum, realmente eu quis. uhum, Mas eu tive, por exemplo, esses dias de saída do meu trabalho, ir até o lugar, comprar bombom de morango daquele feito, porque é o melhor bombom de morango de Curitiba. É o slogan deles, a propaganda é deles mesmo, assim, né? Só que eu fui lá, ele é desse tamanho. Ele custa, acho que R$ 22 no bombom. Nossa. Mas por que que eu comprei dois? E Tá. por que que eu comi os dois? Eis a Uhum. questão.
Daí Uhum. eu fico me perguntando o que que aconteceu naquele dia. E não tinha nada, nada assim que eu consiga pensar assim. Eu tava estressado? Não tava. Eu tava triste? Não tava. Não sei se também por conta, assim, como eu tenho a bebê agora também, né? Uhum. Eu, sei lá, se era um momento assim, eu acho que eu tava atendendo, daí eu tive um intervalo de uma Tá. hora. Daí eu Uhum. atendi. Então, acho que esse intervalo, esse ócio foi tipo assim. Ai, quero me dar um prazer bem gostoso, um momento meu. Mas Uhum. eu podia ir lá e comprar um só e comer. Só que tanto que eu comi esse primeiro, foi bom, bem bom, sem culpa, sem nada. E só que eu tava já me culpando, por que que eu comprei dois? Tipo, precisava desse segundo? E daí eu pensei, já que eu comprei, já vou comer. Por que que eu não levei Uhum. pra cá? Porque ele não tava gostoso igual o primeiro. Não tava mais gostoso igual o primeiro, entendeu? Uhum. Eu dei a Uhum. primeira mordida no segundo e pensei assim, ai, não precisava, que desnecessário, sabe? Então podia ter parado. Podia realmente ter Uhum. parado. Então Uhum. são situações assim, mas hoje em dia, graças a Deus, é muito pontual, assim, é uma vez a cada tempos que Uhum. acontece isso de assim, sair realmente da casinha, sabe? Porque quando é um bombom, eu realmente ia comer e ia falar, nossa, que Uhum. delícia. Comi, tava Uhum. com vontade mesmo e pronto, acabou. Fim. Né? Exatamente. Então, realmente, hoje eu seleciono muito mais o que eu como, sou mais Uhum. criteriosa no que entra aqui para dentro do, né? Uhum. E só que realmente ainda tem, você falou ali a questão tem pessoas magras que têm problema com doce. Eu sou uma pessoa magra, na verdade, entendeu? Eu Uhum. não sou uma pessoa, não tô gorda, não tô obesa, né? Mas eu realmente tenho esse negócio com doce. Realmente, não é só uma pessoa obesa, não é uma pessoa gorda que tem problema com doce. A relação com Uhum. doce realmente pode ser para qualquer pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Lara. É legal, né, você compartilhar isso. É, à medida que a gente vai trabalhando também um pouco da consciência na hora de comer, algumas coisas podem perder a graça se a gente realmente coloca uma certa, né, um nível maior de consciência em termos de paladar mesmo. Porque hoje alguns chocolates já não são mais aquela coisa, assim, sabe, em termos de qualidade. Eu não estou falando aqui, né, chocolates super caros, nem nada, você tem que comer determinados chocolates, assim, né? Tem alguns, até a Lara falou, sei lá, da Lacta, algumas coisas assim, que ainda são chocolate, digamos, né? Não é só um sabor chocolate, nem nada. Mas quando a gente coloca uma certa qualidade de atenção, a gente pode se surpreender que aquilo não é realmente o que eu achava que era, sabe? Né? Mas aí é todo né, um trabalho de comer consciente, mesmo que é preciso ser feito, sabe? Nesse momento. E essa questão, Lara, eu acho, né, você passou aí por um tratamento de compulsão, então, poxa, você comprou dois, né? Eu acho que isso não é nada perto do que é um episódio compulsivo, assim, né? Então, eu sempre falo para o paciente lembrar disso. Ah, não precisava. A gente realmente precisava, não precisava. A gente não precisa de Uhum. um monte de coisa, né? E a gente faz. E também, às vezes, usar, e isso serve para todos vocês, coisas que acontecem como informação sobre o comportamento de vocês, sabe? E não já tipo, ah, meu Deus, ter errado, não devia ter feito isso, assim. Não, mas, o que que eu posso aprender? Da próxima vez, talvez, eu posso tentar comprar um, né? Tem muitas coisas, às vezes o próprio senso de oportunidade, sabe? De já tá ali, eu vou comprar, entendeu? Vai que depois eu quero mais, né? Depois, vou me deslocar. Então, eu falo, né? Tem várias coisas ali que pode. Ou teve uma paciente que, assim, fazia já um tempo que ela estava sem comer algo tão gostoso, e aí ela, tipo, comprou um pouco mais, também acabou comendo mais, assim, do que ela gostaria, sabe? Porque já passou um tempinho ali, ela tava, né, assim, ela comia um docinho ou outro, mas não era nada, assim, um uau, assim, sabe? Né? E aí, quando ela foi escolher aquilo especificamente, ela acabou comprando um pouco mais e comendo um pouco mais, né? Então, ó, tem as suas nuances, Sim. assim, mas de olhar para o que acontece e tentar aprender com aquele comportamento, sabe? E pensar novamente com gentileza, tipo, poxa, o que que eu posso tentar fazer diferente da próxima vez,
né? É algo que eu insisto bastante com o paciente para fazer. Hoje em dia eu olho muito mais para isso, sabe? Hoje em dia eu comi ali, deu, não vou nem dizer culpa, deu talvez nem um arrependimento, sei lá. Pensei, precisava comprar, não precisava. Daí eu pensava assim, tá bom, mas já comprei, já comi, beleza, o que que eu vou fazer? Na próxima vez, eu realmente esse senso, talvez, de essa coisa de oportunidade, porque eu peguei o carro, que estava numa vaga bem certinha, que eu sabia que quando eu voltasse a vaga não ia estar lá, então tem todo um. Eu fui até lá. Eu Uhum. comprei até lá, não era uma coisa que eu posso pedir no iFood, uma coisa que eu vou Bem passar na frente o específica. tempo inteiro. É totalmente Uhum. fora do meu caminho. Uhum. Então eu fui até lá, eu pensei, né? Por que não? Exato. Mas Uhum. numa próxima eu já penso assim, tá bom, se eu levar dois para casa porque eu aproveitei o caminho, o outro eu deixo de Uhum. repente para comer amanhã, dou pro meu marido, enfim, né? Mas pensei Exatamente. nisso na hora, exatamente. Tipo, Uhum. não precisava, mas ok, uma frustraçãozinha de ter feito isso, mas depois Uhum. já. Mas passou assim. Sim. Passou. Uhum. Sim, é isso, ir tentando aprender e pensar o que eu posso fazer de diferente depois, sabe? Aí tendo paciência, né? Paciência com a gente mesmo, que às vezes a gente não tem, Sim. né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu passei por uma experiência parecida com a Lara na sexta-feira. Sexta-feira é meu dia de fazer home office. E aí, na minha cabeça, assim, dia de home office é dia de pedir doce em casa, pelo iFood. E tem uma confeitaria que eu gosto demais aqui em Curitiba. E os doces são maravilhosos e são caríssimos. Então, assim, você vai pedir 2 doces, é R$ 80. Ainda mais pedindo pelo iFood. E aí eu falei, vou pedir, vou abrir aqui, vou pedir. Aí a entrega já não estava grátis. Eu falei, assim, vou escolher um doce e vou pedir. Daí eu falei, mas eu vou pagar tudo isso de entrega, então eu já vou pegar 2 doces, né? E aí pedi os 2 doces, olhei e falei, nossa, né? O valor que eu vou gastar nisso. E eu pensei, não preciso dos dois, mas pedi mesmo assim. E os doces chegaram. E aí eu lembrei da Priscila no outro encontro que a gente teve. Priscila, me desculpe se não foi você que falou, mas para mim foi você que você falou ou alguém falou sobre comer muito rápido para que aquilo acabasse. Como que foi você, não foi? Como se fosse assim, tá, Foi. eu pedi, eu não devia ter pedido, então eu vou comer voando para que essa culpa vá embora logo. E eu tenho lembrado muito disso, Priscila. E daí eu olho, aí eu comecei a comer, eu falei, calma, que cada doce aqui me custou R$ 40, vamos comer devagar, pelo menos isso, né? E claro que o que que aconteceu? Quando eu terminei o primeiro doce, comecei o segundo, eu falei, tá doce demais. Eu não precisava dos dois. Eu queria um doce, queria. Mas se eu tivesse pedido só um, ia pagar o frete igual, mas paguei mais um doce. Comeria um, estaria satisfeita. Mas aí Uhum. eu comi dois, e daí no segundo eu já tava comendo rápido. Como que diz, deixa eu acabar logo isso aqui. E eu comi os dois até o fim. E aí ficou aquela coisa meio enjoada, assim, mas claro, eles estavam muito bons. É, E aí eu vou puxar um outro gancho, eu sei que eu não quero me estender muito, mas esses dias eu assisti, eu não me lembro quem falando, alguma atriz famosa, falando que quando ela era criança, uma vez ela foi a um teatro com o pai, e o pai levou as crianças tal, e a peça estava muito ruim. E era peça que tinha segundo ato, então tinha intervalo e depois ia ter o segundo ato. E o pai falou assim: essa peça tá horrível, vamos embora. E a filha, a pequena, falou assim: pai, mas você já pagou. Ele falou: justamente eu já paguei, eu ainda vou ter que ficar até o fim. E eu tenho pensado muito isso com a comida, né? Porque assim, por exemplo, se eu me sirvo num buffet por quilo, por exemplo, aí eu chego num momento que falo: acho que já deu. Puxa, mas eu já paguei por isso aqui. Eu não vou deixar no prato, eu paguei. E daí eu tenho tentado me forçar a isso. Tá, eu já gastei dinheiro nisso. Eu realmente ainda vou ter que comer, eu vou ter que sobrecarregar aqui o meu corpo, né, que já está satisfeito. Então eu já paguei. Deu, né? Talvez até para ir realmente saber, não, esse aqui é o meu limite, eu não preciso pegar tudo aquilo, né? Então,
E com o doce tem muito disso, assim, né? Às vezes comprar uma coisa que não tá tão gostosa, porque pra mim não tem nada pior do que gastar dinheiro com comida ruim. Não tem nada pior. Então, assim, se eu compro alguma coisa e não tá boa, hoje em dia eu falo assim, não, eu já gastei com isso, eu não preciso jogar mais esse açúcar todo que tá ruim, então vai fora. Na próxima vez eu aprendo e não faço de novo. Sim. Obrigada, Luana. Muito É bom. isso. Muito bom a tua partilha. Gente, essa coisa de eu vou pegar mais porque o frete, por causa do frete, assim, ó, não saiba que acontece com muita gente, tá? Mas eu falo, nunca vale a pena, porque sempre a pessoa se arrepende depois, né? Porque assim, ou eu tenho que pedir dois, por causa que é o pedido mínimo. Tem isso, né? Não foi o caso que a Luana falou, né? Mas é muito similar, assim, eu tenho que pedir dois, né? Então, a gente tem hoje essas facilidades de aplicativo, né? Que a gente não tinha um tempo atrás, né? Ou talvez você teria que ir até uma cafeteria para comer, né? E aí muda a experiência, né? É diferente, tipo, você sair eu tô morrendo de vontade de doce, vou sair para comer o doce, o ambiente já é diferente, né? Então, é, a gente hoje tem as facilidades, mas que muitas vezes também acaba sendo, né, nos prejudicando. E a gente tem uma cultura muito forte dessa questão com o dinheiro, né? Que é eu paguei, então eu tenho que comer tudo, rodízio, né? Se a gente vai para extrapolar, vou em rodízio, paguei essa nota aqui, então agora tem que comer até dizer chega, né? Então tem essa questão mais ambiental e cultural também em relação a dinheiro, que faz com que às vezes a gente, né, coma mais e acabe passando aí da conta mesmo. E aí, até se eu puder falar mais 2 minutinhos, só que eu Pode, por lembrei de favor. uma situação. 2 semanas atrás, eu viajei, fui para um hotel em Santa Catarina e era all inclusive, né? E comida muito boa e muita comida. Onde você estivesse no hotel, tinha comida, tinha bebida alcoólica à vontade. Mas era uma viagem de família com a minha irmã, um monte de criança e tal, então o foco não era beber, pelo menos isso. Mas aí eu lembro que a comida, né, o primeiro dia, meu Deus, eram ilhas e ilhas de comida naquele restaurante principal, e aquele povo andando com os pratos, assim, como se fosse acabar a comida. Aquilo foi me dando ruim. No primeiro dia eu comi um monte. No segundo dia, quando eu acordei, parecia que eu tinha acabado de jantar. Sabe, aí já acordei assim, meio enjoada e fui pro restaurante, comi, mas eu falei, eu não preciso comer tudo, eu não preciso experimentar tudo, tá tudo bem, né? Ou então, às vezes, tem gente que fala assim, eu não vou pegar salada, salada eu como em casa. Não, salada eu vou comer onde tiver, mesmo que eu vá pagar caro por uma salada, eu tenho que comer, tem que ter alguma coisa saudável aqui. E aí eu me lembro, eu fiquei só 4 dias, mas no último dia eu não aguentava mais ver comida, sabe? E aí eu olhava aquela gente pegando comida, 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 e eu falava, né, para quê, assim? E como realmente não é só uma questão minha e nossa, né? Nós que estamos aqui entendemos disso, né, das dificuldades com a comida que outras pessoas, né, quando saem dessa cabeça que a gente tem, nossa, vive uma vida normal, que a gente talvez não saiba como funciona, mas foi assim, sabe, uma sensação ruim que me deu aquele monte de comida, aquele monte de gente comendo um monte, como se a comida fosse acabar. Enfim, foi uma experiência interessante, assim, e eu consegui, em alguns momentos ali, falar, eu não preciso experimentar tudo, tá tudo bem assim, eu vou comer um pão, eu vou experimentar um pedaço de bolo, então que eu escolha bem, né? Acho que aprender a fazer as escolhas também, como a Lara falou, não vou sair comendo, né? Qualquer chocolate, se você quer comer uma coisa, puxa, então eu vou me dedicar, eu vou até um lugar, eu vou pegar uma coisa boa e vou dizer, pronto, eu comi o que eu queria. Mas era isso, só para finalizar. Legal, obrigada. Obrigada, Luana. Eu vou. Aí eu posso. Pode, claro. Eu me estendo e falo muito, e falo em todos os assuntos, mas é porque acho que é legal, assim, uma experiência legal. Eu falei hoje, inclusive, na minha consulta com o Felipe, que as minhas escolhas recentes, fui também em rodízio de pizza, e não sei o que, de aniversário, e dei sempre evento, e é rodízio, e tudo, minha família tudo é com comida, meus amigos,
no trabalho também, eu recorro muito a aplicativo em casa. Eu nunca tenho doce, principalmente, chocolate, mas na rua, a rua tá aí, né, gente, com muitas possibilidades infinitas. E eu tô, em alguns momentos, não todos, né, um caminhar, mas eu penso, e acho que entra nesse eu posso mais, que o peso de lidar com a culpa e com tudo, assim, o comprometimento comigo mesma, o seguir o que eu me propus a fazer, que não é nada radical, não é plano alimentar, tal, é mais pesado do que segurar a vontade. Então é esse exercício, medir a vontade. Eu tô com vontade de algo específico, eu tô com vontade de comer qualquer doce, que daí não é necessariamente uma vontade. E na medida do possível e do praticável e do que a vida acontece, eu penso, o pós vai ser pior lidar com o pós do que lidar com essa vontade, com esse desconforto agora. Estamos caminhando, né? Um dia é um exercício legal, assim, que eu tô fazendo ultimamente. Legal, legal. Obrigada, Paula. Isso também tem a ver com esse questionamento ajuda a você fazer ponderação, né? E, em alguns momentos, pode adiar você a adiar a recompensa para algo que você quer no futuro, né? Eu desejo melhorar, eu desejo diminuir o consumo de doce, para pessoas que, né, estão buscando emagrecimento também, porque é aquilo, você não deixa de comer agora e você já emagrece, né? São coisas mais longas e tudo. Então, você abre mão de um prazer imediato, né, para algo mais além. No teu caso, você falou assim, é pior você lidar com a culpa depois, assim, você não, né, não quero isso. Então, mas isso também te ajuda, né, a se manter no teu propósito. Então, esses questionamentos, eles são, eu sei que às vezes é um desafio fazer eles, né, ou lembrar de fazê-los, principalmente se as emoções ali estão muito afloradas, mas eles ajudam bastante a gente a não ficar tão reativas àquilo que está acontecendo. Aqui tem um questionamento que eu coloquei, eu posso, mas ele já é um pouco diferente. Eu falo que ele não é um questionamento do bem. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que tem que tomar alguns cuidados com alguns critérios e quantidades, às vezes, muito rígidas ou pequenas demais. Em termos de quantidades. Ah, não, eu vou comer, mas eu vou comer tanto. Por quê? Às vezes é assim, a pessoa pensa, ah, tá, eu vou comer, mas eu só vou comer um quadradinho. E aí, às vezes, um quadradinho não vai matar a vontade, entende? Eu vou até vou pegar o exemplo da Lara, que ela falou que tipo, comeu 3 trufinhas da Lindt, né? A trufinha da Lindt, gente, ela é desse tamanho, né? Não é uma da Cacau Show, não é faz um tempo já que eu não como da Cacau Show, mas ela da Cacau Show, ela tinha uns toletes de trufa, assim, né? Não era tipo um bombonzinho pequenininho. É diferente. Às vezes, pode ser que você sacie com um, tá? Mas às vezes pode ser que um não seja o suficiente, né? E às vezes, se você ficar muito presa, né, numa certa rigidez de que eu só posso comer um, e pode ser que naquele dia aquilo não satisfez, e talvez 2 satisfizesse, entendeu? E aí, se você acha, tipo, puxa, já errei, ou já não deveria comer o segundo, isso pode fazer você comer o terceiro, o quarto ou o quinto, né? E aí eu falo, entre você comer 2 ou 3 mãozinhos e você comer 5, 6, 10, tem uma diferença muito grande. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com um pouco desses tipos de critério, assim, não, eu posso, mas eu só posso comer um tantinho. Às vezes é um tantinho que você nem sentiu o sabor, tá? Ou às vezes você sentiu, mas você precisa sentir mais um, sabe? Para aquilo, daí dá acalmada, né? Mas aí entra uma questão muito de uma flexibilidade mental mesmo para aquilo, né? De que tá, não é um, mas não significa que são 6, 7, 8, 9 ou 10.
tá? Então, quando eu coloco aqui desses critérios, tem a ver com isso, assim, ou às vezes, né, a pessoa, não, eu só vou comer no final de semana. Para algumas pessoas funciona, beleza, mas se você está insistindo nisso, isso não está funcionando, às vezes você precisa rever esse seu critério, tá? Então, porque às vezes pode estar muito rígido, ou pode estar numa quantidade que não te satisfaz. E tem uma coisa, às vezes tem dia que um pode satisfazer? Pode. Às vezes tem dia que não. Mas isso não significa que vai ser todos os dias. Meu Deus, a partir daquele todos os dias eu vou querer sempre mais, mais, mais. Não necessariamente, tá? Normalmente eu falo, se quer mais, 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 é porque ainda está muito dentro de um funcionamento restritivo, sabe? De que não deveria, tá? Deixa eu ver se a Priscila falou que vai precisar sair, mas obrigada por este encontro. Tá. Ah, já saiu, já. Então tem, né? A gente estava falando de alguns critérios, e tem esses critérios que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Aqui açúcar vicia, já falei. Tem, eu acho que esse e a culpa, para também não estender muito aqui com vocês. A questão, gente, eu não sei se alguma de vocês já passou por isso, às vezes de ter medo de falar não e pensar, meu Deus, eu vou falar não, isso vai ser uma restrição, eu vou, né? Será que isso pode gerar uma vontade maior de eu comer mais adiante, né? Né, é muito comum a gente, tá, restrição gera compulsão e tal, mas a gente tem que pensar que nem todo não é igual, entende? Tem alguns nãos, eu gosto de falar que são de limites saudáveis, sabe? Para quem tem filho aqui, acho que fica um pouco mais concreto isso, assim, que às vezes você vai falar não para ele, né? Por quê? Porque aquilo é melhor para ele, né? Então, não, você não vai comer sobremesa antes do almoço, né? Não é porque, meu Deus, não pode comer sobremesa é errado e etc. Não, mas existe, né? Não, sobremesa antes do almoço, não, você vai comer depois, né? Ou, por exemplo, comeu sobremesa no almoço, né? Ah, eu quero sobremesa na janta. Não, você já comeu no almoço, amanhã você come de novo, né? Então, às vezes, você, ao falar o não, né, lembrar que isso pode estar dentro de limites saudáveis para você, né? E não precisa ficar com medo de colocar esse limite. Aí eu falo, se coloca, se fala não, e aí, meu Deus, isso desencadeia um comportamento desinibido depois, né? A pessoa fica ali pensando e tal, aí vai precisar olhar para isso, né? Porque provavelmente ainda também, ou pode estar ali com uma mentalidade mais restritiva, ou tem outras coisas que precisam ser olhadas, né? Mas não precisa ter medo também, às vezes, de colocar um limite, sabe, saudável, né? Eu falo às vezes também, colocou limite, ficou pensando muito, aquilo ficou muito insistente, tal, a ponto, né, de tirar a tua paz. Então, calma, vai, às vezes é melhor separar um momento, come, do que ficar, né, guardando muito à vontade e depois acabar isso exagerando. Então, esse também pode ser, eu falo, um red flag ali, se você falou ou não, colocou o limite, mas o negócio ficou muito, muito insistente, tá? Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso, a esse não de restrição? Não? Beleza. É, tá. Ahn, e como lidar com a culpa? Bom, esse também é um tema bem, bem complexo, tá, gente? Porque, enfim, às vezes né, é um sentimento muito presente em relação aos doces. Mas sempre que a culpa aparece, às vezes ela aparece porque a pessoa só sabe lidar com aquele alimento, com a presença da culpa, né? Como se eu não me sentisse, se eu não me sentir culpada, é como se a culpa fosse um freio para aquele alimento, né? O que não é verdade, mas a culpa está sempre ali permeando essa relação. De, algo que pode ajudar, às vezes, é você pensar
quando a culpa aparecer? Qual regra que eu estou quebrando? Né? Porque normalmente a culpa vem porque alguma regra você está quebrando, né? E aí, isso pode fazer com que você olhe para essa regra e veja se essa regra faz sentido, entendeu? Tá bom, Tati. Um beijo. Né? Às vezes, se essa regra ela realmente faz sentido para você. E aí você pode falar, não, realmente o que que aconteceu, né? Tentar se examinar para ver se essa regra faz sentido ou é uma regra que precisa ser reavaliada, tá? Às vezes é uma regra que não vai caber naquele contexto, mas é uma regra que, enfim, você gosta, que é importante você ter na tua alimentação. Ou às vezes, gente, é uma regra que veio, é uma regra externa, é uma regra talvez que tem lá em outro momento da tua vida, ou que você passou por um outro profissional, e o profissional falou, porque às vezes a gente vai absorvendo essas regras alimentares ao longo da vida, né? E a gente não consegue sustentá-las, e elas vão aparecendo né, nos gerando culpa, porque a gente não consegue sustentar elas. Mas às vezes é porque elas não fazem mais sentido. E aí é meio que a gente precisa recalcular a rota dessa regra. Tá? Eu digo isso porque não significa que a gente não pode ter regras na alimentação, né? A gente pode, elas podem nos ajudar, nos fazer bem, mas quando a culpa aparece, você pode se perguntar, qual regra eu estou quebrando? Tá? E isso te ajudar aí a recalcular ou reavaliar essa regra. Uma outra coisa, e isso é mais desafiador, normalmente a prática de mindfulness ajuda muito, né? Eu sei que isso não é um grupo de mindfulness, poderia ser, quem sabe fica aí uma ideia para um próximo. Mas você não ser levada pela culpa. E isso né, exige aí um grau também de autoconhecimento e tudo mais, que é você tentar separar. Tá bom, Beatriz. Até mais. Porque às vezes, gente, a própria Beatriz, né, falou, a culpa desde sempre, né, muito presente e tal. Então, às vezes você vai tentar fazer aquilo que você sabe que agora é certo para você. Por exemplo, vou comer meu doce, entendeu? Às vezes o que você tem que fazer é comer o doce, não é deixar de comer o doce. Apesar da culpa aqui me incomodando. Então, é como se aos poucos a gente tentasse matar essa culpa de inanição. Porque às vezes ela vai ficar ali de uma forma mais persistente, sabe? Porque às vezes são anos se sentindo, são anos ouvindo que não pode comer doce, que doce é errado, que doce engorda, que você não vai emagrecer se você comer doce, blá, blá, blá. Que qualquer doce que entra daí na alimentação, a culpa já aparece, né? Então, às vezes, você vai precisar tolerar um pouco do desconforto da culpa para se voltar para aquilo que você sabe que é um novo comportamento, talvez, que você esteja fazendo. E às vezes esse comportamento é você se permitir comer o doce, aproveitar um pouco mais desse doce, né? Então, às vezes isso é desconfortável, porque ninguém gosta, né, de se sentir culpado em relação à alimentação. Mas também é um processo que aos poucos essa culpa pode ir diminuindo, tá? E num outro cenário, se às vezes a culpa aparece, ela pode ser um indicativo de que tem coisas que não estão tão legais, né? E aí você também pode parar e falar, tá, peraí, será que é não? Eu acho que realmente aqui tô pisando na bola, né? Tô abusando um pouco e tal, talvez eu preciso melhorar ou ter aqui um outro plano de ação em relação a isso, ou ter mais atenção em relação ao momento que eu vou comer doce, tá? Então, eu falo, não é toda a culpa que aparecer, nossa, ela é errada, eu não vou olhar para ela, tá? Ela pode também ser um indicativo de que tem coisas que não estão legais, tá? Mas a maioria das vezes a gente tem que. É muito. Eu falo, a culpa aparece porque já vem uma regra de que eu não deveria.
sabe? Assim, de uma forma bem automática. Eu não deveria estar comendo esse doce, não é? Sem às vezes avaliar. Não, mas peraí, tá? Né? Qual que é o contexto que está acontecendo isso? Por que que eu tô comendo? Né? Já vem a culpa pela culpa também, assim, né? Então, tem que ter paciência com essa questão para lidar com a culpa, tá? E também observar muito se a presença da culpa, ela modifica muito o seu comportamento, no sentido de, por causa da culpa, eu como mais, ou eu como mais desconectada, sabe? O quanto que a culpa tem interferido no teu comportamento. Isso também é uma informação importante, às vezes, a você observar. Às vezes, ao longo, né, de um acompanhamento nutricional, do tratamento, a pessoa sente a culpa, mas ela não influencia mais o comportamento de uma maneira negativa, tá? E aí, às vezes, você, né, tem facilidade, se sente culpada por se sentir culpada, tá? Mas, às vezes, a gente não controla o surgimento do sentimento, né? Então, nisso, assim, sabe, de observar um pouco mais e não simplesmente, eu me senti culpada, eu não devia me sentir culpada. Pera lá, você não consegue, às vezes, controlar o negócio, né? Então, não, também não tá errado, né? Às vezes, como eu falei, às vezes são anos de um certo funcionamento que já te leva a se sentir culpada e que não vai desaparecer de uma hora para outra, tá? Mas de observar um pouco mais essa o quanto que a culpa influencia no comportamento, seja de comer mais, seja de entrar às vezes numa restrição, tá? De comer de maneira muito desatenta, desconectada, atrapalhar a experiência, né? A gente fala que a culpa, onde existe culpa, dificilmente vai existir um prazer completo, né? É difícil os dois coexistirem. Mas a gente pode ir treinando com habilidades mesmo de treino de atenção. Eu olho, observo que a culpa está aqui, mas eu tento direcionar a minha atenção para aproveitar a minha experiência agora com este doce, por exemplo. E daí logo você vê que de repente a culpa pipoca de novo. Beleza, a culpa. Percebendo que você está aí, valeu pela informação, e eu volto de novo a minha atenção para aproveitar ao máximo a minha experiência com esse doce. Né? Eu falo, é um constante vai e vem, tá? Mas é um desafio, né? Às vezes a culpa também pode ter muitas camadas. Boa noite, Lara. Estou finalizando aqui também, gente. E aí, realmente, mais o acompanhamento, né, individual, que acaba ajudando mais, tá? Mas deixa eu... cadê? Acho que a culpa era a última que eu coloquei aqui, gente. Tá. Esse daqui, realmente, para encerrar, que cada uma de vocês, né, vão ter dificuldades específicas em relação ao doce. E aí, eu vou convidá-las, vocês, a testar, né, algumas coisas que falamos aqui, que faz sentido e que cabe aí dentro da realidade de cada uma de vocês, experimentar aquilo, refletir se deu certo, se não deu, como que foi, reavaliar. Bom, acho que cabe fazer de novo, acho que eu preciso ajustar isso, né? Muitas vezes, gente, para a questão do doce, vai precisar desenvolver novas habilidades. Uma delas, às vezes, é tolerar desconforto, né? Às vezes é tolerar um pouco mais um desconforto, né? Muitos de vocês falaram da questão de doce depois do almoço. E aqui eu vou até deixar anotar, porque depois eu posso mandar um áudio lá no grupo para falar um pouquinho, né? Teve mais de uma pessoa que falou dessa questão do doce depois do almoço, que pode ter a ver com hábito, que pode ter a ver, às vezes, com a resposta glicêmica que a pessoa tem ali da refeição, tá? Aí depois eu posso mandar aí nos próximos dias para vocês. Mas tolerar desconforto, né? Isso também terapia ajuda, a prática de mindfulness ajuda, né? Que é um aprendizado, muitas vezes, tá? Que precisa ser desenvolvido, porque tem a ver com você desenvolver novas habilidades, tá? Porque muitas vezes o doce, ele entra para confortar, né? Acho que vocês vão concordar com isso, né? Então, muitas vezes existe um treino para tolerar o desconforto, tá? E o outro
aqui, deixa eu voltar, que seria cuidar com a maneira que se come, né? Não comer de qualquer jeito, principalmente se é um alimento que você percebe que às vezes você perde um pouco a mão, né? Tentar comer ali com uma certa qualidade de atenção, né? Evitar comer com muitas distrações, tá? Então, claro, às vezes você vai estar numa situação social, né? Não fiquem achando que, meu Deus, eu vou meditar sempre em cima toda vez que eu vou comer doce. Mas de alguns momentos, às vezes, você separar isso e fazer isso de maneira intencional, né? Ou não, hoje eu vou tentar separar aqui, arrumar aqui uma mesinha, sabe? Né? Para que seja um momento mais agradável para você e não comer o doce de qualquer maneira. Tá? Isso pode mudar bastante também a experiência, né, com doce, a quantidade de doce que você acaba ingerindo também nesse momento. Então, cuidar aí, quando, né, eu falo cuidar com a maneira com que se come, tem a ver com isso, tá? Com qualidade de atenção, com preparar ali um ambiente, né, com se permitir comer esse doce e desfrutar dele com a totalidade que o momento pede também, tá? Então, aqui fica né, um convite, né, para vocês tentarem aplicar algumas dessas coisas. Bom, gente, hoje foi, né, estender um pouquinho mais, que sempre no começo tem a apresentação e tudo, então peço desculpas aí por ter estendido tanto, normalmente é 1h30 de duração. As próximas, acho que vai ser o Felipe que vai guiar aí com vocês, se der eu participo também, tá bom? Mas quero agradecer, né, vocês que ficaram até agora, então foi um prazer falar com vocês, né, eu tive que dar uma corridinha aí, senão a gente extrapola ainda mais o horário, mas obrigada e queria, né, vocês podem ficar à vontade também para falar, tá? Ninguém precisa sair correndo. Eu Obrigada, vou. Nai. Pode falar, Mariana. Não, eu acho que porque o som tá travando pra mim, toda vez que eu falo, eu interrompo alguém, me desculpa. Mas Imagina. na verdade eu só ia agradecer por esse primeiro encontro. Pelo que eu percebi das meninas, eu tô meio que num caminho inverso, porque eu ainda vou começar o tratamento com a compulsão alimentar, então o encontro para mim ele veio antes de começar o tratamento de fato. E assim, apesar de ter ficado quietinha aqui, eu tava absorvendo muito do que as meninas falaram e foi muito importante e primeiro reconfortante estar no espaço e ver outras pessoas falarem de uma coisa que eu sempre lidei, que sempre foi muito eu, né? Sem encontrar pessoas que estão ali dividindo e entendem o que você passa, o que você sente é bom. E agradecer as meninas também por terem compartilhado aí cada uma a sua vivência, a sua opinião e a Nai pelos conhecimentos, porque eu estava aqui e eu estava observando bastante coisa, sabe? Então, estava refletindo bastante coisa, foi bem legal, assim, foi talvez um primeiro contato sobre esse tipo de tratamento e de abordagem, de um encontro parecido, mas que foi bem importante, assim, foi bem legal. Então, só agradecer mesmo. Ah, que bom. Bom, obrigada, Mariana. Eu acho que o principal, Mariana, é o que a Nath falou muitas vezes, é ser gentil com a gente mesma. É o mais difícil para mim. Eu imagino, eu tenho 30 anos, há 30 anos eu tenho essa vivência com relação à obesidade, compulsão alimentar, tive bulimia algumas vezes. Hoje eu faço com uma médica maravilhosa há 3 anos, é bastante coisa. Demorei para achar uma médica consciente, comecei com o Felipe recente, e ainda assim, terapia há muitos anos, e ainda assim é difícil, você tem que estar atento o tempo inteiro, e às vezes você não tá, então é um caminho muito de altos e baixos, mas eu acho que o principal é ser gentil com a gente mesma. Eu falo muito pro Felipe, olhar para o caminho já andado. Então, ainda que você esteja no começo, você já andou esse caminho de começar a fazer o grupo, etc. É um caminho que você já andou. Foca nisso e não no caminho que ainda falta, porque sempre vai faltar muito. E daí a gente olha alguém que é perfeito e que, nossa, não tem vontade de nada, enfim, para tudo isso na vida. Eu senti isso também.
às vezes no nosso dia a dia. Isso que eu vejo uma família com todo mundo com problema com obesidade, mas a gente não vê, né, os nossos pares, assim, parece que só a gente tá enfrentando aquela luta sozinho e é muito solitário, e às vezes a gente se culpa sozinho no nosso quarto, ou no banheiro, ou enfim, e come quantidades absurdas de comida que parece que ninguém nunca vai comer igual a gente, Sim. enfim. Mas existe muita gente por aí, muitos profissionais bons. Ai, muito obrigada. Eu era dos primórdios antes de você namorar o Felipe. Eu mandei uma faz tempo, então. dia, quase fui lá nas Mercês, mas não fui. E eu falei na primeira consulta, porque daí eu segui ele, acho que você seguia você a Paola, e daí acho que você indicou ele. E daí eu falei, nossa, combinam. E daí vocês casaram. Fariam você mesma. Eu acho isso uma. Porque tá você em miniatura. Então eu sou 6 dos 4. Muito obrigada por estar conosco. Que bom, Paula, obrigada. Eu acho que o Felipe tinha falado que eu não me lembrava do nome. Aham. Ele comentou mesmo, mas que bom. E há muito, sei lá, nossa, muitos anos, imagine. Você falou, ó, gente, é melhor você cortar um tomate picado e comer um tomate picado no seu almoço do que você ter 4, 5 legumes. Tá tudo bem só comer um tomate picado. E hoje o que eu faço? Como um tomate picado no meu almoço. Eu falo, às vezes, não querer comer 4 legumes, não come nem o tomate picado, né? Mas que bom, Paula, obrigada, viu? Ai, obrigada, meninas, pelas experiências de vocês também, pelas trocas. Mariana, você não é a única que não está fazendo o tratamento, eu também não estou fazendo. Eu tinha participado de um outro grupo, que foi conduzido pelo Felipe, coisa assim de uns 40 dias atrás, acho que é a última. Foram, acho que 6 encontros, salvo engano, toda semana. E foi bastante legal, assim, sabe, de ter essa troca. Esse ambiente, para mim, foi extremamente acolhedor, né? É difícil a gente estar num ambiente em que as pessoas realmente entendem o que a gente está passando e sentindo e entendem o que que é isso, né? Como a Lara falou, de sair para comprar 2 doces que ela não precisava, né? E às vezes, quando a gente fala com pessoas no nosso dia a dia que não enfrentam esse tipo de dificuldade, aí parece, sei lá, às vezes eu me sinto um ET, assim, sabe? Eu sofro muito bullying no meu trabalho, até pelo meu horário de trabalho. Então, assim, meu chefe chega e ele fala: Meu Deus, Luana, você tá sempre comendo? Sabe? É o tempo inteiro. Aí eu falo assim: Pois é, né? Porque daí às vezes eu tenho que responder meio grossa. Eu falo: Pois então, né? Porque eu chego e saio daqui a ponto de fazer 3 refeições, né? Então, assim, quer que eu faça o quê? Né? Não tem ninguém cozinhando para mim em casa, né? Então, é sempre aquela coisa, sabe? E sempre uma fiscalização no que eu tô comendo. Então, passam pela minha mesa, minha marmita, tipo, bom isso aí, hein? Caprichou na salada hoje. Tipo, sabe? Aí eu pensei assim, quando que eu dei essa liberdade? Que eu sei que eu acabei dando, sabe? Mas aí é sempre aquela coisa, o que eu tô comendo, aí vão controlar quantas fatias do bolo eu tô comendo no dia que tem uma festinha, se eu tô pegando refrigerante, se eu tô tomando água, se eu não repito, nossa, tá fazendo dieta? Tava na hora, né? Esse tipo de coisa, assim, que eu escuto, né? Enfim, então, voltando, tá? Nesse grupo aqui é muito especial, porque a gente realmente se entende e é extremamente acolhido pela Nai, pelo Felipe. A proposta realmente de vocês é incrível. Eu não sei como que eu caí no Instagram de vocês. Provavelmente, acho que eu comecei a seguir a Nai quando eu ainda estava aqui em Curitiba, né? Eu sei que de repente tá ali, né? E comecei a receber mais conteúdo e entrei ali na onda e aqui estou, felizmente. Que bom, gente. Que bom, fico feliz. Faz um tempo, né? Que já vai fazer 6 anos que eu tô com o Felipe. Faz um tempo aí. Mas muito bom. Eu acho que é algo que a gente preza bastante para que seja um ambiente acolhedor, respeitoso, né? Eu acho que isso é uma característica do nosso trabalho mesmo, porque envolve assuntos muito sérios, né? Muito profundos, muito delicados. Mariana, saiba que você não está sozinha, tá? Que Eu bom. acho que isso é algo que muitas de vocês passam no sentido de que é um sofrimento silencioso e solitário.
sabe? E às vezes existe uma dificuldade de achar um profissional, né, que entenda também, que não vem ali já criticando e tudo mais, né? Então, na própria socialização, a gente vê essa dificuldade, né, que nem a Luana bem pontuou, e às vezes nos profissionais também existe uma dificuldade de achar, né? É, mas que bom, espero que o tratamento aí te ajude nessa caminhada, e é uma caminhada mesmo, de altos e baixos, e eu falo, o bom é que a gente sempre pode recomeçar. Tá? Sim, tenho certeza que vai ser ótimo, já está sendo. Então tá bom, gente. A gente se vê, ou pelo menos se fala, tá? Aí ao longo das semanas, mas semana que vem não, minto, mês que vem a gente, né, se vê, e eu acho que daí vai ser com o Felipe. Tá bom? Combinado. Obrigada, Beijo, meninas. Bom gente. Boa Boa descanso noite, para noite. pessoal. vocês. Tchau, Para tchau. todas nós. Tchau. Até. Tchau.